profeta Isaías, capítulo de número 6. Oh, glórias ao meu Deus, ao Santo Deus de Israel. Glórias ao meu Deus, o Santo Deus de Israel. Isaías, capítulo 6. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Agora eu quero pedir total atenção de toda a igreja para o momento da palavra do Senhor. A praça de alimentação cessa as suas atividades durante o momento da palavra e todos se dedicam a este momento da palavra. Isaías capítulo 6 nos diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Versículo 1 ao versículo de número 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém, igreja? Podeis tomar o vosso assento em nome de Jesus. Glórias ao Deus Altíssimo. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade ministrar uma mensagem com o título Uma resposta ao amor de Deus. Uma resposta ao amor de Deus. Vemos neste texto, meus irmãos, a revelação divina para o profeta Isaías. Deus, em sua soberania e em seu poder sobrenatural, se revela para um homem de lábios impuros, para um homem pecador. E quando o Senhor se revela para Isaías, o Senhor se revela mostrando o seu amor, mostrando a sua glória, mas também operando na vida desse homem chamado Isaías.
o Senhor opera na vida de Isaías uma restauração, uma purificação, uma obra de perdão, uma obra de reconciliação com o próprio Deus. E em seguida, após o Senhor, em sua bendita, maravilhosa e sobrenatural revelação, o Senhor lança uma interrogação, uma pergunta, que está no versículo 8. A quem enviarei? Quem irá por nós? E depois de todo esse processo de revelação, de restauração, de purificação, de reconciliação, então Isaías, ele traz uma resposta imediata. Ele diz: eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Envia-me. Meus irmãos, com isto eu aprendo, de forma objetiva e absoluta, que a manifestação do amor de Deus, ela exige uma resposta do homem. A manifestação do amor de Deus exige, obrigatoriamente, uma resposta do homem. E nesse contexto não existe meio termo. Não existe meio termo. Os homens demoram a dar esta resposta. Os homens protelam. O apóstolo Paulo, quando conta o testemunho de sua conversão, em 3 oportunidades, nós lemos primeiramente em Atos capítulo 9. Depois nós lemos em Atos 22. E depois nós lemos em Atos 26. Na verdade, em Atos capítulo 9, é Lucas registrando, contando como aconteceu. Em Atos 22 e 26, Lucas se utiliza das próprias palavras do apóstolo Paulo em sua defesa. E ele conta que o Senhor começou a se revelar para ele, mas ele protelava a sua decisão. Ou ele não estava entendendo, ou não sei. Porque quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que o Senhor o escolheu no ventre de sua mãe. Então, após sua reconciliação com Deus, sua conversão ao Senhor, o apóstolo Paulo entendeu que tudo o que aconteceu na sua vida, na verdade, era uma preparação de Deus, porque ele era um escolhido de Deus. E em uma das oportunidades em que ele está contando o seu testemunho de conversão, perante um júri, ele diz que quando o Senhor se revelou para ele na estrada de Damasco, o Senhor disse uma frase para ele assim: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que o Senhor estava dizendo ali, irmãos, é que a minha revelação, o meu amor, o meu chamado para com a tua vida, homem, exige uma resposta. E quanto mais você se demorar, quanto mais você protelar, quanto mais você empurrar esta decisão, mais haverá dor e sofrimento. A manifestação do amor de Deus, irmãos, ela exige uma resposta do homem. E para nós entendermos tudo isso, queridos, para nós vermos como isso tudo acontece, esse texto de Isaías capítulo 6, ele é muito claro, bem explicado para as nossas vidas, para nós entendermos o porquê de que é exigido uma decisão de todo homem, não são de alguns, é de todo homem. E quando eu digo que a manifestação do amor de Deus exige uma decisão do homem, eu não estou necessariamente dizendo que essa decisão será positiva. Porque eu disse, repito, não existe posição neutra. A Bíblia diz, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus está. Quem crê em Jesus tem. Quem não crê está
Existe meio termo? Não tem. Ou você é de Deus, ou você não é. Não existe meio termo. E automaticamente, quando você não se decide por Deus, significa dizer que você já está se decidindo por não querer Deus. Não existe o meio termo. A manifestação do amor de Deus exige uma decisão do homem. Obrigatoriamente. Mas como eu via dizendo, nós precisamos aqui, à luz de Isaías capítulo 6, entender por que é tão sério, por que é tão, vamos dizer assim, enfático o Senhor exigir essa decisão do homem. E em primeiro lugar, eu quero falar, irmãos, sobre como entender a revelação do amor de Deus. Em primeiro lugar, vamos entender a revelação do amor de Deus. Caminhe comigo, eu peço o auxílio do irmão Evânio Filho, para ir me auxiliando aqui. No versículo 1 do capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. A primeira coisa que eu percebo dentro da revelação do amor de Deus é que a revelação, ela sempre parte de Deus. Qual foi a revelação que Isaías teve? Do trono de Deus nos céus. A revelação veio do céu para a terra. A revelação veio de Deus para o homem. Sempre é Deus quem dá o primeiro passo, sempre é Deus quem inicia o processo de salvação do homem. Nunca é o homem. Nunca é o homem que procura Deus, nunca é o homem que vai em busca de Deus. Sempre é Deus dando o primeiro passo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa linda a manifestação do amor de Deus, igreja. Foi Ele quem se manifestou. Veio do céu para a terra. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. É uma revelação linda que parte de Deus. É Deus, vamos dizer assim, numa linguagem bem humana, antropocêntrica. É Deus em busca do homem. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Veja como é linda a revelação, a manifestação do amor de Deus. É Deus quem se manifesta primeiro. Em segundo lugar, na manifestação, na revelação do amor de Deus, a revelação de Deus nos convida, nos exorta a confiar e a depender dEle. Eu ainda estou no versículo 1, onde ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Por que é que o Senhor nos convida a confiar e a depender dEle? Precisamos entender isso aqui. Ontem, nosso irmão pregador da noite, irmão Neto, ele deu uma explicação muito linda, maravilhosa, bíblica, para isto aqui. E eu desejo apenas corroborar, compartilhar com o que ele disse. O rei Uzias, segundo os estudos teológicos, ele foi o rei mais próspero, vamos falar de prosperidade, depois de Salomão. Seu reinado durou cerca de 52 anos. E foi o rei mais próspero, foi o rei que trouxe prosperidade de uma forma tremenda, maravilhosa. Os israelitas, eles tinham um carinho, um amor tremendo pelo rei Uzias, a ponto de esse homem orgulhoso tentar apresentar incenso na casa do Senhor, uma ordenança que só poderia ser exercida pelos sacerdotes. Ele se irou contra os sacerdotes e o Senhor o feriu com lepra. O primeiro sinal apareceu na sua testa. E ele precisou ser afastado e viver isolado. Mas ainda assim ele reinava, provavelmente, com uma corregência do seu filho. Observe que um judeu
com lepra, ele era considerado imundo. Mas esse homem era tão querido pelo povo de Israel, que mesmo com lepra, mesmo afastado, mesmo isolado, mas ele era querido pelo povo. E quando esse homem morre, Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Quando este homem morre, aproximadamente no ano 740 antes de Cristo, se instala em Judá, em Jerusalém, uma crise de desespero. Como que se os israelitas, os judeus dissessem, agora o que é que vai ser de nós? O nosso líder maior, esse homem tão inteligente, esse homem tão usado por Deus, esse homem que temia o Senhor, esse homem que se inspirava em sacerdotes, esse homem que trouxe um poder político, um poder bélico e uma restauração religiosa tão maravilhosa para a nossa nação, o que é que vai ser de nós? E é neste momento que, segundo alguns estudos, o profeta Isaías vai ao templo do Senhor, e quando ele chega no templo do Senhor, o que é que ele tem? Esta maravilhosa visão. Esta maravilhosa visão. É como se o profeta Isaías se apresentasse ao Senhor em uma oração dizendo, Senhor, quais são os teus planos? Porque nós estamos com uma grande interrogação. O trono de Judá, o trono de Jerusalém, o que será desse trono, Senhor? E neste momento em que tem uma crise instalada, o povo está em desespero, o povo não sabe o que fazer, o povo não sabe o que vai acontecer, o profeta se lança aos pés do Senhor, então o Senhor lhe traz uma revelação, não do trono de Jerusalém terreno, não do trono ali dos judeus terrenos, mas do trono celestial. É como se o Senhor dissesse para Isaías, o trono do homem, o trono da terra pode estar desocupado, mas o trono do céu, que controla todas as coisas, está ocupado. É um trono alto, é um trono exaltado, e ele está ocupado por aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, e que as abas das suas vestes preenchem todo o espaço do tempo. Isaías, confia em mim, dependa de mim, porque ainda que aos olhos dos homens a coisa pareça estar fora de controle, nas minhas mãos está o controle de todas as coisas. Querida igreja, assim diz o Senhor Jesus para mim e para você. Ainda que as tempestades venham com toda a fúria de vento de água, querendo afundar o nosso barco, ainda que desesperemos como aqueles discípulos em Marcos capítulo de número 4, Senhor, não te importa que morramos, que perecemos, ou que pereçamos? O Senhor Jesus se levanta e diz, vento, toma o teu lugar, acalma-te. Mar, aquieta-te. E tudo se fez. Para aqueles discípulos parecia que a tempestade era indomável, mas para aquele que estava na proa daquela embarcação, aleluia, a tempestade era apenas um detalhe a ser aquietada. Ele aquietou aquela tempestade e se fez bonança. Aquele que dá ordem ao vento, aquele que dá ordem ao mar, aquele que dá ordem a todas as coisas criadas, animadas e inanimadas, é o mesmo Deus que está presente nesta noite, neste culto de adoração, que governa tudo e todos, que está sentado na sala do trono e que cuida da sua igreja e do seu povo. Aleluia! E quando eu digo isso, eu estou dizendo que Deus está manifestando o seu amor sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida. Nós estamos nesta noite não somente cultuando um Deus imaginário, nós estamos nesta noite cultuando um Deus verdadeiro, nós estamos cultuando nesta noite um Deus que nesta noite manifesta o seu amor aqui, ali, acolá, aonde quer que o seu nome seja invocado. Louvado seja Deus. Mas há um terceiro aspecto da revelação do amor de Deus. A revelação do amor de Deus nos leva a entender a nossa pequenez, a nossa fraqueza, o nosso pecado. A palavra do Senhor vai nos dizer que depois que Isaías tem aquela visão linda do Senhor assentado no trono,
dos serafins voando, com asas cobrindo os olhos e os pés, e conclamando uns aos outros. Eu acho lindo isso aqui. São detalhes que muitas vezes na nossa leitura rápida a gente passa por cima. Porque sempre quando eu li esse texto, eu imaginava que os serafins ficavam olhando para Deus e dizendo: santo, santo, santo. Mas aqui a palavra do Senhor diz que eles conclamavam uns aos outros. Porque Deus é santo e ponto, afinal. Não tem o que discutir. Mas parece, irmãos, que aqui esses serafins estão nos dando uma lição. Que quando nós adoramos a Deus, na verdade nós temos que nos consolar uns aos outros com a palavra de Deus. É como se eu e você não fosse propriamente dito, olhando para Deus e dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Mas a verdade, irmãos, de forma simbólica, analógica, é como se eu olhasse para a igreja e dissesse assim: igreja, não esqueçam, Deus é santo. E é como se a igreja olhasse para mim e dissesse assim: pastor, o senhor também não esqueça, Deus é santo. E é como se em um só coral nós reuníssemos as nossas vozes e ficássemos conclamando aqui uns para os outros, olhando na face do seu irmão, olhando na face dos outros e dizendo: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Então, irmão, não se cale, não murmure, adore ao teu Deus, porque o teu Deus é santo. O teu Deus é santo. Então, quando Isaías tem toda a visão daquela glória revelada, da manifestação do amor de Deus, olha o versículo 5. Então eu gritei, ai de mim, eu estou, quero ouvir a igreja, eu estou perdido. Tu está perdido por quê, Isaías? Tu está recebendo uma revelação do amor de Deus. Tu está recebendo uma manifestação da glória de Deus, do trono de Deus. Como é que tu diz que tu está perdido? Mas é para tu dizer que tu está salvo. Não, eu estou perdido. Pois eu sou um homem pecador, de lábios impuros. E os meus amigos, os meus companheiros, o povo, o meu ciclo social é um povo de lábios impuros. E eu agora vi a glória do Senhor, eu vi o Senhor. E agora o que vai acontecer comigo? Irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque na visão de Isaías, qual foi a primeira coisa que ele viu? O trono de Deus e o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. O que foi que Isaías viu na sua visão? Ele viu os serafins com 6 asas. Esses serafins só é falado deles aqui praticamente. Mas o que foi que Isaías mais viu? Isaías viu a si mesmo. Irmãos, quando a revelação de Deus bate no coração e na mente de um homem, esse homem tem uma revelação de quem ele na verdade é. A revelação do amor de Deus mostra a nossa pequenez, a nossa podridão. Mostra quem realmente somos. Mostra o quão mesquinhos, miseráveis e pecadores nós somos. Alguém lembra daquela revelação do Senhor Jesus Cristo, quando Pedro voltar a pescar depois da morte e da ressurreição do Senhor, mas ainda estava aquela interrogação, incógnita, alguns acreditavam, outros não. Quando Pedro está no barco, que ele percebe que é o Senhor Jesus Cristo, o que é que ele faz? Ele pula do barco. Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando Jacó tem um encontro com o Senhor ali no Val de Jaboque, e que ele está lutando com o anjo, que o anjo toca na juntura da sua coxa, há toda aquela luta travada durante uma noite toda. O Senhor pergunta a Jacó: como é o teu nome? Jacó. É como se Deus dissesse: olhe para dentro de você quem realmente você é. Eu sou Jacó, suplantador, o trapaceiro.
Mas de agora em diante você não será mais chamado de Jacó, você será chamado de Israel, príncipe de Deus. Mas antes disso, irmãos, houve uma revelação de quem realmente era Jacó. Como aqui de fato está tendo uma revelação de quem realmente é Isaías. Ai de mim, eu estou perdido. Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis de um evangelho pregado de forma tão longe da Bíblia. Tão longe da Bíblia. Quando foi a última vez, vocês que estão aqui presentes, quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a ira de Deus? Sobre o cálice da ira de Deus? E vocês podem rebater a pergunta daí para cá também. Pastor, quando foi a última vez que o senhor pregou sobre a ira de Deus? Porque nós estamos vivendo um tempo em que o pregador, ele tem que pregar para agradar. Nós estamos vivendo um tempo em que tiraram o cajado do pastor e deram um pendão. Sabe aqueles filmes que mostra os egípcios, né? Ele deitado numa cama e os servos assim, ó, abanando ele. E ele lá, eu quero aquela mulher. Não, aquela ali eu já usei, manda outra. E os servos lá, abanando ele. Parece que foi tirado da mão dos pastores o cajado e colocado esse pendão. O irmão vem aqui cheio de pecado, adulterando, fedendo, não quer conversa com Deus. Mas quando chegar aqui, pastor, o irmão quer falar com o senhor. Pastor, tenha calma, não pega pesado não, viu? Aí eu tenho que ir com um pendãozinho. Meu filho, volte para a igreja, venha. Pastor, eu não quero mais conversa com Jesus não. Meu filho, pelo amor de Deus, dê uma chance para Jesus. Eu não quero não, porque a igreja não presta, a igreja só tem hipócrita, mas ele é santo. Meu filho, não diga isso não. Eu sei, na igreja tem uns que não prestam, mas venha, meu filho, pelo amor de Deus, a igreja sente tanta falta do meu filho, venha. O que está faltando é a verdadeira pregação da palavra de Deus, porque quando Deus se revela, o homem tem noção de quem realmente é, irmão. Quando a pregação fielmente pregada é anunciada, quando a palavra de Deus é anunciada com fidelidade, não tem negócio de pastor ficar aqui, ei, dê uma chance para Jesus, dê o primeiro passo para Jesus, que ele dá 10 por você. Existe isso não, irmão. Na pregação do Pentecostes, quando o apóstolo Pedro ainda estava pregando, o pessoal começaram a gritar, Pedro, Pedro, peraí, deixa eu terminar, Pedro, o que é? Fala. Pelo amor de Deus, o que é que nós temos que fazer para viver isso aí que tu está pregando? Era o povo pedindo, o povo clamando. Nós queremos viver isso aí, Pedro. Tu já disse que tem ira de Deus. Tu já disse que só é Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, que só nele é salvação. Pois eu quero essa salvação, Pedro. Me diz o que é que eu tenho que fazer. Arrependa-se. Arrependa-se. Não foi pensando assim, rapaz, cadê o grupo de discipulado para pegar o nome desse irmão aqui? Foi não, irmão. Arrependa-se. Você quer fazer parte disso aqui que eu acabei de pregar? Pedro, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Arrependa-se. Mude seu jeito de viver. Arrependa-se dos seus pecados. Olha Pedro pregando no século 21. Olha Pedro pregando no século 21. Abandone sua amante, rapaz. Deus lhe deu uma esposa. Abandone os sites pornográficos, rapaz. Isso é adultério. Você pensa que não é? Não, mas eu quero fazer parte da igreja. O pastor que eu fui acolher, ele disse, vem como está, que Jesus vai dar um jeitinho em tudo. Vai dar um jeitinho em tudo. Você pode vir como está, mas você não pode permanecer como você está. Porque o evangelho de Deus é poder, é dunamis, é metanoia, é mudança, é transformação na vida do homem. Não tem como o homem vir para cá e permanecer o mesmo. Se ele vier para cá e ele permanecer o mesmo, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e ele não mudar, é porque ele não teve um encontro com Jesus. Porque quando há um encontro com Jesus, eu tenho noção da imoralidade, da imundícia, da miserabilidade que eu sou, e eu preciso que Deus transforme a minha vida. Aleluia!
Você está vendo como é a revelação de Deus? Você está vendo como é a revelação de Deus? Eu fui ao médico essa semana. O médico pediu alguns exames. Endoscopia, ultrassom abdominal, exames e mais exames. Você sabe o que é que acontece? Porque provavelmente a enfermidade que eu estou sentindo não dá para ver por aqui por fora. Estou bonzinho, gordo, corado, bonito, parece um bacurim, né? Eu estou cheio de dor, irmão. Estou pregando aqui com dor, aqui, ó. Aí sabe o que é que o médico disse? Meu filho, só vai uma endoscopia. Você vai ter que enfiar um torçalzão na boca, o médico ficar com a câmera lá passeando dentro do seu bucho. Depois um ultrassom abdominal, beba uns 20 litros d'água e se deite lá numa maca, que a mulher vai ficar apertando com o negócio lá, uma geleia lá, para saber o que é que tem. Sabe por quê? Porque está escondido. Só aquela máquina de endoscopia vai ver, só aquela máquina de ultrassom vai ver, só um exame no sangue, não sei aonde, vai mostrar. Aí quando o médico pegar aqueles exames, diz, está aqui o problema. Sabe o que é a manifestação do amor de Deus? É uma endoscopia espiritual. É um ultrassom espiritual. É sem Deus precisar enfiar uma mangueira na tua boca, mas enfiando a palavra na tua alma. Ele mostrando, o problema está aqui, o problema está ali, o problema é esse aqui. Senhor, e qual é o remédio que eu tomo? O remédio que você toma se chama Jesus. O remédio para curar a sua enfermidade se chama Jesus. Somente Ele tem a cura, somente Ele tem a libertação, somente Ele tem a solução para essa doença da tua alma. É Jesus. Doutor, e agora está aqui a receita. É esse remédio aqui. Corro na farmácia para comprar, porque eu quero ficar curado. É isso que significa essa mensagem aqui. O médico chega e entrega a receita na minha mão. Está aqui. O seu problema foi diagnosticado e está aqui a receita. Compre esse remédio que vai ser curado. Aí eu tomo uma decisão. Eu compro ou eu não compro? O diagnóstico médico, para mim, exige uma decisão. Ou você compra o remédio, ou você não compra. Tem posição neutra? Sim ou não? Se você decidir não comprar, então conviva com a enfermidade, com a dor, até ela virar um câncer, até virar uma metástase, até ela lhe comer todinho. Assim é o Evangelho. Nesta noite, à luz da palavra de Deus, o Senhor está dando o diagnóstico da minha alma, da tua, da nossa. E Ele exige uma decisão. Você vai em busca do remédio? Ou você prefere ficar com essa dor na sua alma, que você não consegue explicar para ninguém, nem para sua esposa, nem para sua mãe, nem para ninguém, nem para você mesmo. Você sozinho fica com crise de ansiedade, você fica preocupado, você fica ansioso, você chora, e você quer tacar o carro num poste, você quer pensar numa corda, você quer pensar no revólver, você quer cortar pulso, porque você mesmo não se entende. Porque a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Deus nesta noite manifesta o seu amor por nós, dizendo que Ele tem a cura. Ele está dizendo onde é que está a tua doença, e Ele está dizendo, eu tenho um remédio, eu tenho a cura para essa sua enfermidade. Qual a sua decisão? Em primeiro lugar, irmãos, nós entendemos a revelação do amor de Deus. Agora, em segundo lugar, vamos entender a ação restauradora de Deus. Vamos entender a ação restauradora de Deus. Você sabe por quê? A Bíblia Sagrada me diz que Deus dá graça aos humildes. Mas Ele resiste a quem? Aos soberbos. Quando Isaías tem a revelação, qual é a decisão dele ali? Meu Deus, eu estou perdido. Se fosse nos dias de hoje, com alguns pastores, com alguns servos da igreja do Senhor na atualidade, se ele tivesse uma visão dessa aqui, sabe o que era que ele ia fazer? Uma live. Ele ia abrir a página dele no Instagram, no Facebook, ia fazer uma live. Meus irmãos, neste momento, aí botava uma vinheta. Eu estou vendo o trono de Deus. Mas Isaías teve o sentimento que talvez ele não conseguiria sair nem de lá, irmãos. Ele disse, eu estou perdido, eu vou morrer.
E é aí onde Deus entra, no coração humilde, no coração quebrantado, no coração que entende, não tem saída para mim, a não ser em Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Então, como é que começa a restauração? Vamos em segundo lugar entender como começou a restauração. Primeiro, a manifestação do amor de Deus. Isaías entendeu que não tinha outro lugar para ir, ele se sentia perdido, ele se sentia nada, e Deus diz, é assim que eu quero. Porque quando o apóstolo Paulo foi orar ao Senhor, dizendo, olha, eu quero que o Senhor remova esse espinho da minha carne. 2 Coríntios capítulo 12. A Bíblia diz que Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. Deus respondeu a sua oração? Sim. Do jeito que ele queria? Não. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, o poder de Deus, se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua humildade. Aí sabe o que foi que o apóstolo Paulo diz? Pois pronto, pois se é assim, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu penso que eu sou fraco, que não tem mais jeito para mim, que a minha vida está acabada, que as minhas orações não são respondidas, quando eu penso que eu sou fraco, é aí que eu sou, porque a força dele vinha da onde? Do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Vem do alto lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão, humilhado. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, e breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Onde é que começa a restauração? Começa quando você reconhece. Quando você reconhece. A restauração, irmãos, diz a palavra de Deus no versículo de número 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia sido tirada do... Olhe que a obra é de Deus. O Senhor dá uma ordem ao serafim. Pegue uma brasa viva tirada do altar. Isso aqui, irmãos, faz alusão àquele altar descrito, aleluia, em Levítico capítulo 6. Em que era apresentado os holocaustos e que o Senhor dizia, o fogo no meu altar arderá continuamente, ele não pode ser apagado. E o que era oferecido naquele altar? O holocausto, o cordeiro, para quê? Para remissão de pecados. De onde é que é tirada a brasa? Do altar, onde era oferecido o cordeiro, o holocausto para remissão de pecados. Quem é você, Isaías? Eu sou um pecador, sou um homem de lábios impuros. Pois a brasa é tirada do altar onde há expiação. A brasa é tirada do altar onde há remissão. A brasa é tirada do altar onde é derramado o sangue do cordeiro.
A Bíblia diz que se nós andamos em paz com Deus e em paz com os nossos irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe o que é isso aqui? A restauração de Deus, irmãos, ela começa com o perdão. O perdão. O perdão através desse altar. A Bíblia diz, através do autor aos Hebreus, que Cristo é uma oferta que foi oferecida de uma vez por todas, para a remissão dos nossos pecados. O profeta Isaías, na sua visão, ele teve os seus lábios tocados por uma brasa viva, trazendo como antenaz pelo serafim. Mas eu e vocês nesta noite, aleluia, a brasa viva do altar, ela já está sendo derramada aqui nesta noite, pelo sangue de Jesus. Nesta noite aqui está havendo a manifestação do amor e do perdão de Deus. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta à manifestação do perdão de Deus? Vamos entender essa restauração. Primeiro, perdão. Segundo, trazendo uma brasa viva que havia sido tirada do altar, com ela tocou os meus lábios, ou a minha boca. O profeta, ele profetizava com as mãos, ele profetizava com e era aqui que tinha que ser purificado. E ali a purificação, claro, era geral. O que é que significa isso, irmãos? Deus operando uma limpeza na vida do profeta. Irmãos, o profeta se limpou, sim ou não? Quem limpou ele? Quem purificou ele? O Senhor. Olhe bem para mim, preste bem atenção. Quantas vezes você já não ouviu a palavra e você diz assim com essa resposta: eu não estou preparado. E de forma bem sucinta e objetiva eu digo para você: você nunca estará. Isaías teve essa visão dizendo: Senhor, eu estou aqui para ser perdoado, para ser purificado, para ser restaurado. Foi assim? Quando Isaías teve a visão, ele disse: acabou tudo, vou morrer, porque eu não estou preparado. Mas o Senhor disse: mas sou eu quem te purifica. Mas sou eu que através da minha palavra te liberto. Não precisa você procurar o pastor da igreja: pastor, escreva aqui para mim, mande uma mensagem de WhatsApp dizendo o que eu posso e o que eu não posso, porque agora eu sou crente. Não, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. É a palavra de Deus, a lâmpada para os pés, a luz para os caminhos, que vai operar uma libertação poderosa em você. Uma purificação. Ele tocou os lábios. Em terceiro lugar, versículo de número 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O que é culpa removida? Expiação. Os judeus iam lá no seu curral. Ele entendia da lei de Moisés, ele pegava ali para o holocausto, pegava um cordeiro puro, limpo, imaculado, sem nenhum defeito, levava para o levita examinava o cordeiro e aí encaminhava para o holocausto. E o sacerdote apresentava a oferta. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a oferta de expiação. E o que é que acontece? O sangue daquele animal operava a expiação. Expiar significa cobrir, ou seja, cobria os pecados do povo. Mas o que é que acontece hoje? A Bíblia diz que quando João Batista viu Jesus passando, ele olhou para seus discípulos, o que foi que ele disse sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os judeus precisavam de um cordeiro puro, limpo e imaculado. Eu e vocês não precisamos mais, porque Deus o Pai já ofereceu o cordeiro por nós.
O Cordeiro chamado Jesus Cristo. Repito o que o autor aos Hebreus diz. E o sacrifício dele foi de uma vez por todas. Não precisa mais de uma vez por ano. O sacrifício expiatório de Jesus é por todos nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, Jesus Cristo, através do seu sangue, ele perdoa todo aquele que se aproxima dele, suplicando o seu perdão. A Bíblia diz que nós devemos adentrar o trono da graça com ousadia, porque Jesus Cristo abriu para nós um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Lá na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ele tinha que estar limpo para poder entrar no Santo dos Santos. Mas agora a Bíblia diz que com o sangue de Jesus, o véu se rasgou do alto a baixo, e eu e vocês agora temos acesso direto. Sem precisar de intermediadores, sem precisar de alguém que faça isso por nós. Você, eu, neste momento, nós podemos invocar o nome do Senhor e suplicar a Deus o seu perdão sobre os nossos pecados, e nós temos a certeza, à luz da palavra de Deus, que Deus em Cristo Jesus perdoa todas as nossas falhas e todas as nossas mazelas. Então olha o poder restaurador. Deus perdoa, Deus purifica, Deus faz a expiação, a justificação. Justificados, pois, por Cristo Jesus nosso Senhor, nós temos paz com Deus. Justificados por quem? Por Cristo Jesus. Meus amados irmãos, me encaminhando para o final dessa mensagem, eu preciso antes fazer um resumo. Primeiro, a revelação do amor de Deus. É Deus quem dá o primeiro passo. Ele se revela para Isaías. Ele mostra para Isaías que pode entre os homens algo está fugindo do controle, mas jamais fugirá do controle de Deus. Amém? Ele mostra para Isaías que Isaías deve confiar somente nele, depender somente dele, porque é Deus quem está no controle de tudo. Ele diz para Isaías, através da sua revelação: Isaías, eu sei quem você é. Pode ser que a sua esposa não saiba quem você é. Estou aqui contextualizando. Pode ser que seu pai e sua mãe não saibam quem você é. Pode ser que você esteja escondendo a homossexualidade até dos seus amigos. Você está esperando o momento certo para revelar. Pode ser que você esteja escondendo o seu caso extraconjugal, da sua esposa, do seu esposo. Pode ser que você esteja escondendo uma enfermidade da sua família, porque você não quer preocupar ninguém. Mas Deus disse para Isaías: eu sei quem você é. E agora eu quero que você saiba que eu sei quem você é, e eu quero que você, Isaías, saiba quem você é. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nesta noite? Amém? Alguém me escuta? Pode dar um glória a Deus? Deus sabe quem você é. Deus sabe quais os teus pecados ocultos e os teus pecados de estimação. Deus sabe o que você tem escondido, ocultado. E Deus usa da minha boca para falar essa palavra para mim e para você. Eu sei quem você é. Agora eu quero que você tenha consciência de quem você é e de como você está andando na minha presença. Quando Isaías tem essa consciência: eu estou perdido porque eu sou um homem pecador. Então o Senhor diz: pois pronto, se você tem essa consciência, deixa eu dizer para você, eu tenho perdão para derramar sobre a tua vida. Pois me perdoa, Senhor, eu não te dou só perdão, eu tenho purificação. Você quer libertação para esse pecado? Você quer libertação para a sua vida? Você quer uma nova história escrita? Pois eu tenho para você uma purificação, uma restauração, uma reconciliação. Pois eu quero, Jesus, pois eu quero dizer para você que além do perdão, além da restauração, além da purificação, eu quero dizer para você, de hoje em diante é uma nova história. Os teus pecados são perdoados. E como diz o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, eles todos são jogados no mar do esquecimento. Senhor, eu quero tudo isso. Você sabe por quê, irmão? Porque depois de tudo isso eu volto para o começo da mensagem. A manifestação do amor de Deus exige uma resposta do homem. Irmão Evânio Filho pode expor aqui para toda a igreja
Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Quando tiver aí, todos vocês dizem amém. 1, 2, 3. A igreja. Tem mais? 1, 2, 3. Exige uma resposta, sim ou não? Vocês citaram, muito obrigado, mas os irmãos que estão nos acompanhando não conseguem ouvir a voz de vocês. Então eu vou ler. 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus. A manifestação do amor de Deus exige ou não exige uma resposta do homem? Porque aí, depois que o Senhor manifesta o seu amor, Ele mostra tudo para Isaías. O que é que Ele diz no versículo 8? Isaías diz assim: então, eu ouvi a voz de quem? Isaías 6,8. Eu ouvi a voz do Senhor. De quem foi que Isaías ouviu a voz? E o que é que o Senhor dizia? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe o que é que Deus está fazendo aí? A pergunta. Eu me revelei, eu perdoei, eu purifiquei, eu reconciliei, eu restaurei. Mas eu tenho uma missão. Eu tenho uma obra a ser feita. E quem é que vai fazer essa obra? O profeta Isaías. Ele entende que ele tem que depender, não é de rei Uzias, não é de rei Jotão, não é de ninguém. Ele tem que depender de Deus. Ele entende que uma obra maravilhosa dessa, de perdão, de restauração, de reconciliação, de transformação, não foi feita por nenhum rei da terra, mas foi feita pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Mas Isaías, tu não era um homem cheio de defeito, de lábios impuros e tudo. Mas o meu Senhor me restaurou. O meu Deus está escrevendo uma nova história para mim. Pois Senhor, me usa. Me usa. Me usa. Aí a minha pergunta é: você está disposto a dizer eis-me aqui? Envia-me a mim? Por quê, pastor? Para encerrar, eu digo 3 coisas que precisam ser efetuadas na resposta de Isaías. Por que é que você tem que dar uma resposta para Deus? E agora eu vou dar a minha resposta para vocês. Vocês têm que dar uma resposta positiva. Vocês têm que dizer para Deus: eis-me aqui. Por quê? Porque a resposta de Isaías, ela foi imediata. A sua resposta não pode ser mais protelada. A sua resposta não pode mais ser demorada. Isaías, ele entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele. Ele: eu estou aqui. Me usa. É uma resposta imediata. Você sabe por quê, irmão? Porque a missão é muito importante. Você lembra que eu disse que com a morte de Uzias se instalou uma crise em Judá? O povo começou a se desesperar e alguns até a apostatar da fé, entre aspas. Aí olha o tipo de mensagem que o Senhor mandou Isaías falar. Versículo 9, o Senhor disse: vai e diga a este povo, povo de Judá, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne, Isaías, insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos.
que eles não vejam com os olhos, não ouçam com seus ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Irmão, olha, é uma missão urgente e é uma missão muito importante. Aí o Senhor disse: sabe até quando? Sabe até quando? Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas sejam abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim, como essa árvore, ou essas árvores, o terebinto e o carvalho, deixam tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o tronco. É uma missão importante que eu quero usar você, Isaías. Por que é que eu tenho que dizer: eis-me aqui? Primeiro, porque é uma resposta imediata que tem que ser dada. Segundo, porque a obra de Deus é algo muito importante. Ela está acima dos nossos desejos, dos nossos planos. A obra de Deus deve estar em primeiro lugar. A obra de Deus deve estar em primeiro lugar. E em terceiro e último lugar, e aqui eu encerro. Porque é uma obra urgente. Quando Isaías disse: eis-me aqui, cadê o versículo 9? Versículo 9. Quando Isaías disse: eis-me aqui, olha o que foi que Deus disse: vá. É como se Deus dissesse assim: vá agora. Você lembra daquele homem que disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai? Quando a gente lê essa palavra, a gente pensa assim, irmão Alex: não, provavelmente ele está aqui conversando com Jesus e o pai dele já está desenganado pelos médicos no leito de morte. A gente pensa que era assim, mas não. Provavelmente o pai desse homem, provavelmente, ainda era um homem em sua saúde perfeita, em sua saúde sã. O que é que ele estava dizendo assim: Senhor, eu vou te servir depois que eu estiver livre, depois que meu pai envelhecer, morrer, aí eu te sigo, tá bom? Jesus Cristo: não é assim. Senhor, eu não vou fazer a obra agora porque meu filho é tão pequeno, me dá um trabalho. Senhor, eu vou te servir quando eu me aposentar. Senhor, eu queria até te servir, mas é porque eu ainda tenho que resolver tanta coisa, deixa eu só organizar isso aqui. A resposta é imediata, porque a missão é urgente. Deus te quer agora. Tudo isso que eu preguei a respeito de Isaías, Deus está fazendo na minha e na sua vida. O amor de Deus está sendo revelado e manifestado aqui neste lugar. Amém, igreja? Quem crê? Deus nesta noite revelou pecados. Deus nesta noite fez você olhar, não para... Ele não fez eu olhar para a vida do Lucas, para a vida do Júnior, para a vida do Alex, do Gidel e do Lucas, não. Deus fez eu olhar, foi para cá, ó. Para cá, para dentro, para esse coração, para essa fábrica de ídolos chamado coração. E dizer: meu filho, eu vou limpar esse teu coração. Eu vou arrancar esses pensamentos da sua mente. Você crê que Deus tem poder? Eu vou mudar tudo. Isso se chama regeneração. Eu vou mudar tudo. Eu vou arrancar pensamentos, eu vou arrancar sentimentos que você vai ficar sem entender. Meu Deus, eu pensei que eu não conseguia viver sem aquilo, mas hoje eu entendo, eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo viver sem Deus. Aí o Senhor agora está perguntando: a quem eu enviarei? A quem eu usarei? A manifestação do amor de Deus exige uma resposta do homem. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração.